Vamos com o Caio Serrinoli, que tem informações, ele mais André Cremonês, a respeito do chuvão que caiu sobre Bauru e há ainda, viu, precipitações previstas para os próximos dias, para esses primeiros tentos do mês de dezembro. Olha lá, tá a mulher no Cabo da Enxada tentando rastelar o terrão. Antes era um facão de areia, agora virou breja. Em que bairro que vocês estão aí, ô Caio Serrinoli? Virou brejo aqui, população dessa rua aqui está sofrendo, Rodrigo. A gente está no Parque Sergipe, como referência para quem conhece um pouco melhor Bauru, é bem próximo à Vila São Manuel. A gente estava indo, como eu disse, lá para o Jardim Petrópolis. Só que a gente passou aqui, não deu para passar sem parar. A gente decidiu então estacionar e vir conversar aqui com os moradores. Eles sofreram ontem com essa chuva. Primeiro, o que chamou a atenção quando a gente entrou aqui nessa rua foi exatamente a linha férrea, né? Alguns materiais foram jogados aqui pela água, pela correnteza que veio dos bairros lá de cima. E a gente, poxa, olha só, André, tô aqui com o André Cremonês, né? Falei, olha, aqui a chuva deve ter passado de uma forma bastante forte. Quando a gente olhou para o lado esquerdo, aqui na rua Judite França Costa, o que a gente viu? Esse cenário aqui, ó, os moradores todos limpando as casas. Muita terra, muita lama, a água veio com muita força. Em alguns locais aqui tem o declive do terreno, né? A água fez tanta força lá no fundo que a maioria dessas casas aqui hoje está sem o muro. O muro não aguentou a pressão da água e acabou cedendo. O André Cremonês vai mostrar um dos terrenos ali, ó. O muro lá embaixo, ó, já era. Não existe mais. E essa é a mesma situação da maioria das residências que estão aqui. A gente vê então os moradores agora com prejuízo, né? Muita gente nem foi trabalhar hoje porque tem que limpar a casa, porque daqui a pouquinho, com esse sol que está aqui, ó, em alguns lugares a gente já vê aqui, olha só. Essa lama, essa terra, quando seca, aí ela vai ficar muito mais difícil de retirar. Fica muito mais complicado. Então eles estão correndo contra o tempo também, para que o trabalho não fique ainda mais difícil. Deixa eu tentar falar aqui. Qual que é seu nome, moça? Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi ontem? Como é que a hora que começou a chuva, vocês perceberam que já ia acontecer alguma coisa? Não. Ou não, ninguém estava esperando? Não, foi de repente. Estávamos sentados na cozinha, de repente a água já começou a entrar. Isso aqui acontece sempre ou foi alguma coisa que assim, foi atípico mesmo ontem? Fazem 13 anos que eu moro aqui, é a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. A chuva, ela chega forte, mas nunca invadiu a casa de vocês, nunca causou esse tipo de prejuízo? Não, nunca. É que ontem passaram roçando mato e, consequentemente, a terra desceu, tampou aqui e foi entrando água para dentro de casa. Qual é o seu nome? Fabiana. Fabiana, boa sorte aí nessa limpeza, né? Tem muito trabalho ainda pela frente. A gente vai andar mais um pouquinho aqui para mostrar. Eu estava falando com o seu José, vou procurar ele aqui. O seu José, ele mora aqui no bairro há 42 anos. São 42 anos, é uma vida, né? E ele disse que isso aqui realmente nunca ocorreu. Só que depois que passaram o asfalto, não, as chuvas começaram a assustar um pouquinho, né, seu José? Porque a água chega com mais força, apesar de ser a primeira vez que acontece dessa forma, vocês já levaram outros sustos. Já levamos outro susto grande. Tá lá a marca da água lá na parede, e mais ou menos meio metro só de água. E como é que foi ontem aqui, a hora que começou a subir a água? Porque a casa do senhor é lá embaixo, dá para ver que subiu bastante, assustou. Como é que foi aí com a família? Estourou a porta, né? Estourou a porta, tava aí minha filha, uma vizinha minha, se assustou. Quando eu vi a água já estava invadindo a casa. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de nada, foi imediatamente. Aí a geladeira que tinha ali encostada na churrasqueira ficou nadando na água também. Perdi, né? E essa água realmente nunca aconteceu. Por quê? Porque o pessoal da ferrovia sempre limpa, faz um córrego ali do outro lado. Como o pessoal da Gostadia mora lá, começa a jogar pro lado de cá. Aí entope o córrego. Aí cai da invasão aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Que essa invasão é daqui, ó, tá vendo? E cai tudo na casa do vizinho. Começa lá de lá até chegar no final lá. E aí pega todo mundo desprevenido e acaba todo mundo, né? 2 horas de chuva, 1 hora de chuva, do jeito que choveu essa noite. Meu Deus do céu. Foi, parece que estava despejando de bacia, de barde mesmo, né? Hoje tem muito trabalho aí, né, seu José? Vai ter que limpar, não tem
não tem jeito aí, o pessoal está trabalhando desde ontem, né? Assustados também, porque é uma situação que dessa forma é a primeira vez que ocorreu. E conversando com os moradores, que disseram que antes, quando não era asfaltado aqui, a água da chuva ela ainda dissipava melhor, né? Agora, nesse momento, como foi feito o asfalto, então a água chega de forma mais rápida. E qual que é o grande problema? Não foram instaladas galerias pluviais. Então, assim, são pontos de Bauru, são situações neste momento com essa chuva mais pontual, mas que a gente vê com recorrência em várias localidades de Bauru. Muitas vezes problemas que podem ser evitados, talvez, ou pelo menos minimizados quando a estrutura é feita, né? Quando o trabalho é feito de uma forma completa, não simplesmente fazer a estrutura, passar o asfalto, mas sim também fazer todo o trabalho de galerias, de desvio de materiais, e a população, segundo o seu José, lá do outro lado também cooperar, né? Existe uma manutenção, mas muita gente acaba jogando lixo, e onde a água poderia se instalar para minimizar a situação aqui embaixo, acaba não conseguindo, porque com muito lixo entope tudo também, a água passa direto e acontece isso que nós estamos vendo aqui. Tem mais informação também em Bauru, em outros pontos nós tivemos algumas situações que a chuva causou. A nossa equipe recebeu várias imagens de agências bancárias e casas com goteira lá na Vila Falcão e no condomínio Chácara das Flores. Além de ruas alagadas também no Parque Jaraguá, bueiros transbordando no Parque União, carros parados por conta de alagamento na Vila São Manuel, que é essa região aqui onde nós estamos, e famílias também desabrigadas no Jardim Petrópolis. Então a chuva, apesar de ter sido uma chuva relativamente rápida, porque em alguns pontos choveu tranquilamente, mas em outros pontos o volume foi muito grande, chegou até a chover mais de 17 milímetros em alguns locais, uma chuva muito intensa. Aconteceu isso que nós estamos vendo aqui. E aí a gente fala, mas em relação ao abastecimento aqui da cidade, o abastecimento de água, principalmente no Rio Batalha. Olha, em relação ao abastecimento de água, o nível do Batalha subiu para 2,46 metros. Só que o rodízio de 24 por 48 horas segue em andamento, não tivemos nenhuma alteração nesse aviso de rodízio pelo DAI. Por enquanto, o nível não oferece segurança para que o rodízio seja pelo menos diminuído, então apesar da chuva, o rodízio permanece para aquelas regiões já estabelecidas pelo DAI. A gente vai ter que torcer por mais chuva, mas por chuva mais tranquila, principalmente ali na cabeceira do Rio Batalha, entre Piratininga, entre Agudos, para que o nível realmente possa subir de uma forma mais confortável para que o abastecimento de água seja normalizado. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui, olha, os moradores retirando tudo das casas, os moradores contabilizando o prejuízo, muitos tirando ali roupas que ficaram encharcadas, roupas que terão que ser descartadas. Olha, a jaqueta aqui, ó, caindo, né, encharcada de água realmente, ferro de passar que já era, essa geladeira aqui também, ó, já foi para o brejo literalmente, né? Já queimou, já não funciona mais. E as famílias, então, nesse momento aqui, é uma sensação de dor, de surpresa, de susto, porque a gente se aproxima daquele período de chuvas mais intensas. E aí, se aconteceu uma vez, fica aquela desconfiança, aquele risco e o medo de que possa acontecer novamente. Caio, você, por favor, fale com a moradora aí que convidou a gente para mostrar tudo isso que a gente vê empinhocado na casa dela, né? Tentando colocar para fora algo que de repente possa o sol, quem sabe, secar. Por favor, converse com essas duas aí. Vamos sim, vamos tentar conversar com elas aqui. Elas estão assustadas, não queriam falar muito com a gente. Até pelo momento a gente entende, né? Como que é o nome da senhora? Rosana. Dona Rosana, foi muito assustador ontem, quando tudo aconteceu. Foi, moça, foi muito assustador, muito. Era muita água que vinha lá da linha, lá, a correnteza muito forte. A gente estava tentando abrir os bueiros lá para ver se a água corria lá, mas não adiantou. Entrou água tudo dentro de casa.
Olha lá, perdi cama, geladeira tá ali, máquina de lavar ali. A casa lá dentro tá tudo cheio de barro. Nunca tinha passado por uma situação Nunca assim. aconteceu isso aqui. Nunca Nunca imaginou, né? Eu não entendo o que aconteceu, por que aconteceu isso ontem. Nunca aconteceu. E agora aqui dentro Já choveu forte, bastante aqui. Uma vez eu e minha neta, nós ajudava, né? No tanque, jogava água no tanque. Aí parou a chuva, acabou. Mas igual ontem, eu nunca vi. E agora aqui dentro da casa, pelo que a gente está vendo, a casa toda foi tomada pela água, Se tudo quiser tirando ver, daqui. pode filmar. Aqui alguma coisa deu para salvar? A senhora já viu que deu para salvar ou sei. está tentando ainda? Não sei. Não dá Ver pra se o saber. sol- A máquina eu lavei. Tá tudo cheio de barro. A geladeira tá ali. O fogão tá ali também. Agora venha ver o que eu quero que você veja o que aconteceu com o meu muro. Vamos lá então. A gente está entrando aqui, Ó, toma até cuidado aqui com uma pra- dificuldade aqui, só até com cuidado para a gente não escorregar, para o André Cremonês não escorregar aqui também no barro. Estamos ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, mostrando a situação dos moradores aqui no aqui, ó, Parque tudo Sergipe. barrado. Ó, o pessoal Olha lá até onde foi fazendo a água, ó. limpeza aqui. A gente consegue então. Olha, a água subiu realmente muito subiu dentro até da o- casa, invadiu Cobriu tudo. o sofá inteiro. Isso aqui é o fio da internet, ó. Tudo ficou cheio de lama. Olha lá, tá tudo cheio de lã. Você quer entrar aqui ou você quer entrar por lá? Vamos por Vamos lá no fundo da casa, vamos ver aqui, ó. Cuidado com o barro, moço. Por A gente favor, está entrando vai aqui. cair. E olha, aqui a gente tem uma situação realmente, cuidado aí, André, uma situação realmente Olha muito essa cozinha complicada. como tá. A casa inteira foi invadida pelas águas e tudo praticamente Lá, tudo, foi tudo, perdido. quarto, cozinha, tudo. Olha o muro, a situação desse muro. Aqui, olha só, a gente tem então, a gente tem aqui uma área aqui, ó. O muro ele estufou tanto, a água foi tão forte, o volume de água tão forte que o muro não suportou. E o muro não era fraco não. Olha, a gente vê que tem uma estrutura ali de cimento, de metal, de ferro, né, de ferragens Retorceu. muito forte e não suportou. Aqui, quando esse muro ele não suportou, fez muito barulho, o que vocês imaginaram Eu na nem hora? ouvi, ninguém ouviu nada. Aí nós vimos que a casa do meu filho da frente, a água estava descendo, o meu cunhado, o meu genro veio para ajudar, e falei, mas a água está descendo, a hora que eles vêm aqui, eles vêm o muro desse jeito. Aí até o vizinho falou, que vocês foram lá, ele falou que se nós tivéssemos feito um furo no muro, mas quem que tem a ideia na hora do desespero? Não tivemos a ideia. Aí tá vendo esse ralo aqui, moço, ó? A gente ajudou na outra chuva e jogava no tanque. Ajudou, mas parou a chuva. Ontem não parava. Ontem foi uma chuva realmente Demais, diferente, demais. né? Eu nunca vi na minha vida, aqui na vila, uma chuva igual a de ontem. A gente tem aqui, ó, Ali na linha, parecia um monte de cachoeira. Uma do lado da outra, uma do lado da outra. Aquela água vinha, e não. Aí, ó, regaçou tudo. e hoje é esse O mais prejuízo. prejudicado foi Né? nós aqui, ó. Aqui, A Dona Maria, alguém já entrou em contato com vocês, Defesa Civil, prefeituras Não, estiveram aqui para não, avaliar? não. Ainda não. Então a gente está mostrando aqui essa situação, é a situação dos moradores aqui da rua Judite de França, Esse muro é Parque novo. Sergipe. A gente percebe isso, a dona Rosana está falando aqui que o muro é novo, a gente percebe sim que a estrutura realmente é nova, é uma estrutura forte e fica esse prejuízo. As casas dessa rua aqui, todas elas tiveram algum tipo de prejuízo. E aqui, olha só, o André Cremonês está mostrando mais uma vez a cozinha, onde era a copa, lá no fundo o quarto, mas a casa É mesmo, inteira foi invadida Olha, por meu água, armário. por lama. E agora, olha só, o prejuízo gigantesco dessa família aqui e de outras famílias que são vizinhas aqui, que agora estão ali tentando levantar, salvar alguma coisa para ver o que tem. Muita emoção, né? Fica emocionada, né, dona Rosana? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente vê na televisão isso, então a gente se compadece quando a gente vê, né? Mas eu nunca tinha passado por isso. Olha, hoje eu tô sentindo como é horrível, moço. Como é horrível, que sensação horrorosa, meu Deus, que sensação horrorosa, pai. E o duro é que ninguém se responsabiliza, né? É isso que é duro. De quem é a responsabilidade disso? É bueiro entupido? O que é? Não sei. Sinceridade, eu não sei. Mas eu nunca na minha vida, é a primeira vez que eu passo por isso, nunca mais eu quero passar por isso. Não sei nem se eu vou morar mais aqui.
Rodrigo, tá aí a situação Porque dá complicada. medo, né, moço? Você viu onde que tá aqui, ó. Sim. Se choveu de novo, perigoso essa casa desceu. A estrutura aqui, aparentemente, dessa parte da frente não foi afetada, mas a gente não pode afirmar Hoje isso eu porque sei o que as famílias sentem quando alaga a casa. Hoje eu sinto. a gente está aqui com a dona Osana, entendendo essa emoção dela, a gente até, com licença da gente poder mostrar, né, permitir mostrar tudo o que ocorreu aqui. E, infelizmente, a casa inteira realmente foi invadida por terra, foi invadida por lama, por pedra, tudo praticamente se perdeu. E a gente acaba, nesse momento aqui, também fazendo um apelo, né? Os órgãos responsáveis devem aparecer aqui, a gente até nem sabe porque ainda não vieram, devem aparecer até pelo menos para dar um primeiro suporte, um primeiro atendimento a essas famílias aqui, e a gente se compadece com a emoção desses moradores que, com muito suor, vão conquistando aos poucos, né, os seus bens, conquistando aos poucos, compra um fogão, compra uma geladeira, compra uma cama nova, uma mesa nova, e de uma hora para outra, em menos aí de 1 hora, menos de 2 horas, vê tudo isso se perder pela força das águas. Então a gente está aqui com a dona Rosana, compadecendo com ela, dando o apoio também para ela. Muito obrigada, E a gente já fala também que essas famílias elas vão precisar de ajuda, né? Essas famílias vão precisar de um apoio, vão precisar de ajuda também, e quem, é claro, puder se compadecer com a situação e o que tiver, seja alimento, seja um móvel que está encostado aí em casa, seja uma peça de roupa, né? Porque está tudo realmente, está tudo molhado, está tudo encharcado. Quem puder ajudar, quem puder se compadecer, entre em contato com a gente aí na Record TV Paulista, manda uma mensagem pra gente também nas redes sociais, liga pra gente, que a gente vai também dar todo o suporte necessário dentro do possível para essas famílias aqui, para essas pessoas. Querido, né? A gente está aqui, realmente triste da gente ver essa situação da forma que está, mas estamos aqui também para transmitir esse carinho, essa solidariedade para esses moradores, para essas pessoas, e mostrar o que está acontecendo e cobrar também por soluções. Tá aí então, Rodrigo, essa é a situação de um dos pontos de Bauru que sofreu ontem com essa forte chuva que caiu na cidade. Esse um dos pontos, entramos em uma casa. São várias as residências nesse mesmo trecho que fica ali entre Falcão e Bela Vista, né, Júnior? É naquela baixada, bem perto da favela São Manuel. Uma das muitas casas ali. Tudo perdido. Tudo, tudo, tudo. O que essa população e também os moradores de outros bairros que foram aplacados por essa enxurrada precisa, não é de, não temos culpa, porque política numa hora como essa, a tendência é se esquivar em vez de abraçar. Foi o que o Caio fez ali agora há pouco.